Irmãos, boa noite, a paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos, aqueles que estão aqui presentes conosco, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos nessa noite. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus manifeste a sua graça, o seu amor, as suas misericórdias sobre cada um de nós. Meus amados, antes de nós prosseguirmos, eu preciso lembrar aos irmãos, aqueles que nem sempre estão conosco no domingo de manhã, que no próximo dia 5 de abril, nós teremos um culto em celebração à ressurreição de Jesus Cristo. Já tem sido um hábito da igreja estar realizando esse culto no domingo, por ocasião das celebrações da Páscoa na igreja cristã. Nós não celebramos a Páscoa, nós não comemoramos a Páscoa, mas nós realizamos um culto em louvor e gratidão pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o momento de nós pararmos, é o momento para nós agradecermos a Deus. Isso já faz parte do nosso culto do dia a dia, mas a gente aproveita a oportunidade para termos um tempo diferente. E esse culto acontece, nós vamos realizar esse ano às 6 horas da manhã. Então o irmão acorda um pouco mais cedo. Sei que no domingo alguns gostam de acordar lá para as 10 horas. Não deveria, mas assim acontece para muitos, mas acorda 5 da manhã para estar aqui conosco às 6 horas da manhã. Nós vamos ter esse culto, vai até 8 da manhã. Depois nós temos aí um saboroso café para nós estarmos juntos comemorando e celebrando um tempo na presença do Senhor. Então não esqueça, dia 5 de abril, às 6 horas, nós iniciaremos esse culto ao Senhor. É um tempo de gratidão e louvor a Deus. Amém? Meus amados, eu quero estar orando mais uma vez. Momento de nós colocarmos agora o nosso coração. Já oramos em outros momentos, mas é um momento de nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações agora através da sua palavra. Eu quero convidá-lo a baixar a sua cabeça, colocar o seu coração na presença do Senhor, pedir para que Deus possa estar manifestando a sua graça, manifestando o seu amor, falando contigo nesse momento através da sua palavra. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, e nós agradecemos por mais esta noite, por mais este encontro, por mais esse dia que tu nos dá para nós nos reunirmos e adorarmos, louvarmos e celebrarmos a ti. Obrigado, ó Pai, porque nós temos a certeza da manifestação da Tua glória, da manifestação da Tua graça, do Teu amor, das Tuas misericórdias nesta igreja, neste lugar, ó Pai. Toma cada vida que aqui se encontra, aqueles que estão através das redes sociais, que Tu, ó Pai, possa estar os abençoando, falando em cada coração, indo, ó Pai, ao encontro desse coração que ainda que esteja em casa, Senhor, Tu sabe todas as coisas, mas que ele possa também, Senhor, receber da Tua graça, do Teu amor, das Tuas misericórdias nesse momento. Fala conosco, Pai. Fala a Tua igreja, fala ao Teu povo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero convidá-los a refletirem sobre mais uma verdade no livro de Neemias. Essa é a nossa terceira mensagem no livro de Neemias. Não é uma série, nós não vamos fazer uma exposição em todo o livro, eu já falei para os irmãos, isso já mencionei, mas eu quero trazer algumas mensagens no livro de Neemias
e o tema tem sido revitalização. Eu tenho usado o livro de Neemias para falar aos irmãos a necessidade de revitalização do povo de Deus. Hoje nós estaremos nos debruçando sobre o capítulo 2 de Neemias. Pode abrir a sua Bíblia, eu não vou ler agora, mas nós vamos do capítulo 2, versículo 11 até o versículo 18. O texto de hoje nos ensina alguns passos para que nós possamos colocar em prática princípios bíblicos que nos ensinam como alcançarmos uma revitalização espiritual. Neemias, ele vai nos dar várias lições em todo este livro. Se você assim quiser ler todo o livro, aí você vai ter uma compreensão melhor. E é bom que você não leia somente Neemias, mas leia também o livro de Esdras. E aí você faz esses dois livros em conjunto, e aí você então vai entender. E de quebra, lê também o livro de Esther, que está aí no meio do caminho. Esses 3 livros, eles foram escritos na mesma época, ou os fatos aconteceram na mesma época, é o mesmo período. Esther, Esdras e Neemias estão todos os 3 dentro do mesmo contexto, têm o mesmo pano de fundo. Mas Neemias nos ensina algumas lições e lições fundamentais para nós alcançarmos uma revitalização espiritual. E por que revitalização espiritual? Por que isso? Para que nós precisamos disso? Irmãos, nós temos vivido um tempo tão confuso, tão estranho no meio evangélico. Tantas coisas têm acontecido e hoje você não sabe mais identificar o que é uma igreja cristã, o que é uma igreja verdadeiramente bíblica, o que é uma igreja evangélica ou simplesmente uma igreja de cunho cristã, uma igreja que professa a Cristo. Hoje você tem vários segmentos religiosos, vários segmentos, e hoje a gente, se nós não percebermos, se Deus não falar conosco, revitalização porque em algum momento nós paramos de crescer espiritualmente. Nós estabilizamos. No primeiro encontro eu falei que nós estamos vivendo num voo cruzeiro, onde está tudo bem, a gente está tomando lá, nos servindo daquilo que os comissários, as comissárias e os comissários de bordo nos servem, e está tudo bem. Aquele voo está tranquilo, não tem nenhuma turbulência, não tem nenhum problema. A gente dorme, a gente conversa no celular e a vida vai seguindo. Isso tem sido bastante estranho. Só pela graça. Semana passada foi espirro. Hoje alguma coisa na garganta. Hoje pela manhã, eu estava fazendo a sala de oração e de repente me deu uma coisa na garganta e eu não conseguia falar, não conseguia pregar. E eu tive que, com muito esforço, conseguir vencer aquele momento para poder pregar. Mas pela graça de Deus, por isso que eu tenho falado, irmãos, tem sido um tempo bastante estranho e controverso, mas a gente caminha pela graça e pela misericórdia do Senhor. Irmãos, eu creio que Deus ainda quer reconstruir algo em nossas vidas. Eu creio que Deus tem um propósito muito específico para a sua verdadeira igreja. Deus ainda reconstrói mesmo quando achamos que é impossível haver mudança no seio do povo de Deus.
Nós vivemos dias em que muitas coisas parecem estar em ruínas. Vidas abatidas, famílias fragilizadas, a fé enfraquecida, igrejas apenas funcionando. Igrejas que têm vivido apenas uma instituição religiosa, mas são igrejas sem vidas. Acabamos de cantar aqui. O Espírito de Deus está aqui. Nós precisamos nos perguntar se esta é uma verdade, ou se realmente nós queremos sentir o Espírito de Deus agir em nossas vidas, em nossos corações. Assim como foi nos dias de Neemias, nós encontramos muros derrubados, portas queimadas e um povo que muitas das vezes está acostumado com a condição de vergonha espiritual da igreja. Me entristece quando eu ouço alguém falar: a igreja está defamada ou difamada. Aí eu me pergunto, será que a pessoa não entende que alguém falou dela própria? Porque nós somos a igreja. E se o mundo está questionando a igreja, o mundo está questionando as nossas atitudes. O mundo está dizendo que nós não estamos evidenciando a verdadeira fé, a verdadeira palavra de Deus. O mundo está dizendo que nós apenas estamos vivendo uma vida religiosa. A mensagem do texto de Neemias é muito clara. Deus não terminou a sua obra. Deus ainda constrói. E esse é um chamado de Deus à revitalização espiritual. Ao chegarmos então em Neemias capítulo 2, versículos de 11 a 18, nós encontraremos um homem movido pelo Espírito Santo de Deus para fazer algo extraordinário no meio de um povo que estava vivendo uma verdadeira ruína, não somente espiritual, mas também social. Nós encontramos um homem disposto a renúncias, disposto a vencer barreiras. Neemias, ele não começa com uma ação visível, mas o livro de Neemias começa com sensibilidade espiritual. Um homem quebrantado ao ouvir falar acerca da situação do seu povo. Neemias se coloca em oração. Neemias se coloca na mesma circunstância de que o povo estava vivendo. Neemias faz uma avaliação cuidadosa e ele aprende nesta caminhada o que é viver em total dependência de Deus. Eu tenho aprendido que antes de nós levantarmos muros, Deus precisa levantar homens neste lugar dispostos a trabalhar na sua obra. É por isso que Deus precisa quebrantar o nosso coração. Não adianta eu falar que Deus precisa revitalizar aquela igreja, porque eu faço parte da igreja. Se algo está errado, algo também está errado na minha vida, na maneira como eu estou vivendo no reino de Deus. Por isso, Deus levou Neemias a experimentar, a viver no meio do povo. Neemias a experimentar aquilo que o povo estava fazendo. Neemias não ficou lá na Babilônia dando ordem para os seus irmãos: vão até lá, voltem a Jerusalém, façam isso, faça aquilo outro. Não, Neemias se despiu do seu ambiente de vida, saiu daquela sua posição social e ele foi até lá. E o interessante é que Neemias pede cartas para ele poder ir até Jerusalém. Neemias conhecia os perigos da viagem, ele pede autorização para ele poder chegar lá em Jerusalém,
mas na sua carta ele também pede tábuas para fazer uma casa para ele poder morar. Num bom carioca, o carioca diz assim: para que eu possa fazer pelo menos um barraco, para que eu possa morar. Essa é a situação que Neemias entendia que ele ia ter que experimentar. É exatamente isso que o nosso texto nos ensina, que toda revitalização começa em Deus, é da vontade do Senhor, é propósito de Deus. Deus não usa homens para entregar a sua mensagem à toa. A revitalização passa por corações dispostos a liderar um povo que precisa de uma mudança, que precisa de algo em sua vida. Por isso, nessa noite, nós vamos entender e compreender qual é o propósito de Deus para a sua igreja aqui na cidade da Campanha ou onde você estiver. Deus está nos chamando não apenas para nós olharmos ruínas, mas para nós levantarmos e participarmos da reconstrução. O tema da nossa mensagem de hoje é Deus ainda reconstrói. E esse é um chamado à revitalização espiritual. E eu quero iniciar com uma pergunta, para que você possa permitir Deus falar contigo através desta pergunta. Será que realmente nós estamos prontos para responder ao chamado de Deus? Essa semana nós tivemos uma semana de oração pelo projeto que vai estar acontecendo agora em julho, lá na Ilha do Marajó. Missões Nacionais está levantando voluntários para passar um período na Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é aquela ilha que foi bastante falada, é um arquipélago, o maior arquipélago do mundo, onde foi bastante falado há alguns anos aí pela imprensa, um lado da imprensa dizendo que tudo aquilo era mentira e outro lado dizendo que tudo que estava ali sendo reportado era uma grande verdade. Mas foi bastante mencionado, bastante discutido, falado, e Missões Nacionais iniciou este ano de 2026 um projeto onde enviou casais de missionários para iniciarem ou retomarem os trabalhos das igrejas que ali foram plantadas há alguns anos. O interessante, ouvindo cada casal que esteve ali compartilhando, os casais falaram tanto do desafio, mas da disposição deles em estarem ali, naquele lugar, para poderem resgatar vidas que um dia ouviram o Evangelho e vidas que nunca ouviram o Evangelho. Mas o que eu percebi ali naquela disposição dali daqueles casais é a renúncia. É um lugar difícil, um lugar onde você tem que fazer travessias, as estradas são estradas de rios, não são estradas asfaltadas, tudo é de barco e precisa-se de lanchas mais rápidas para você poder diminuir as distâncias, lugares difíceis onde a escassez é muito grande, mas aqueles casais estão ali dispostos a fazerem a vontade de Deus. É por isso que hoje nós vivemos um tempo muito cômodo, onde tudo é fácil demais para nós. E nós acabamos nos acomodando, achando que está tudo bem. Deixa do jeito que está. Não vamos mudar. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos entender que se nós não mudarmos, as próximas gerações, elas estarão seriamente comprometidas. Estarão seriamente perdidas. Mas vamos ao nosso texto bíblico e depois vamos então continuar.
Neemias capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo 18, o texto bíblico nos diz então o seguinte: Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e recomeçar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Pai, louvado seja o teu santo nome, glorificado seja a ti, Senhor. Fala agora, Senhor Deus, aos nossos corações. Manifesta a tua glória, a tua graça, o poder do teu Santo Espírito neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro a gente precisa entender que existem prioridades que nós precisamos reconhecer para a revitalização do povo de Deus. Precisamos entender que nós temos aqui algumas prioridades. Se a gente pensa ou tem um projeto de revitalização, até porque projeto de revitalização não surge assim. Você começa a buscar, começa a identificar quais são as prioridades, o que precisa mudar, o que precisa ser identificado, ou o que nós precisamos identificar que precisa mudar. Aquilo começa na nossa própria vida e nós começamos então a olhar para o lado, buscar, encontrar onde estão os problemas, para que a gente então entenda quais são as necessidades e as prioridades. E Neemias então ele começa a avaliar as prioridades. O texto diz que depois dele estar ali algum tempo na cidade, 3 dias, ele então se levanta à noite e ele começa a rodar a cidade. Isso deu a Neemias a capacidade de olhar ao redor, olhar à frente, olhar para dentro, olhar para cima. E nós entendemos que quando nós nos precipitamos em realizarmos um projeto, a gente acaba não conseguindo concluir o projeto. Neemias, ele esperou a hora certa, até mesmo quando ele ainda estava lá na Babilônia para falar com Artaxerxes. Ele começa com oração. A iniciativa de Neemias é oração. Ele precisava de uma direção, ele precisava de um rumo, ele precisava se localizar.
Isso eu falei para os irmãos na nossa primeira mensagem. E agora Neemias está ali em Jerusalém. A atitude de Neemias, a ação de Neemias é a mesma. Oração, irmãos. Sem oração, Deus não irá falar conosco da direção que nós precisamos tomar. Deus não vai nos mostrar quais são os caminhos que nós precisamos seguir. E Neemias, então, ele espera o momento para falar com o povo e passa 3 dias. Ali durante aquele tempo, Neemias aguardava o momento certo. Aqui nós não temos técnicas, nós não temos um checklist para nós executarmos. Não, Neemias ele precisava que Deus direcionasse a sua vida. Neemias menciona para aquela liderança sobre a boa mão de Deus sobre a vida dele. Aquilo que Deus já havia feito lá na Babilônia com ele e aquilo que Deus estava fazendo em sua vida ali em Jerusalém. Ele estava falando sobre os propósitos de Deus sobre a sua vida. Neemias chegou a Jerusalém, ele encontra uma situação dramática. A cidade estava literalmente arrasada. E isso, irmãos, já estava nessa situação há cerca de 90 anos. São 90 anos desde a invasão da Babilônia. Quantos anos a cidade estava em ruínas? E isso não é porque aquelas ruínas eram uma ruína histórica como tem aqui em Campanha, não. Que não se faz nada porque aquilo ali foi tombado. Eu não consigo entender algumas questões daquilo que se chama cultura, não. Preservar algo que está em ruínas e não deixa se reconstruir. Mas isso aí é uma outra história. Os escombros daquela cidade fechavam caminhos. Aquela cidade precisava ser reerguida. A cidade estava sem proteção. A cidade não tinha condições de se guardar contra os seus próprios inimigos. A cidade não somente espiritualmente, mas socialmente a cidade estava totalmente perdida. A situação do povo parecia que não tinha mais solução. Imagine um povo que vivia numa situação de miséria por 90 anos. Imagine qual era a situação daquele povo. Daniel, quando estava lá na Babilônia, que orou para que Deus retornasse o seu povo, o sonho de Daniel, a oração de Daniel, era a reconstrução espiritual do povo de Israel. Porque Deus havia prometido a Jeremias que iria reajuntar o seu povo, que o seu povo iria ser restaurado. O povo retorna a primeira leva com Zorobabel e Esdras. Vários grupos começaram a retornar. A primeira reconstrução que acontece é a reconstrução do templo com Esdras. Mas ainda faltava algumas coisas acontecer. E Neemias agora vem para completar esta reconstrução. Mas a situação do povo era de calamidade. Por isso, é necessário nós reconhecermos quais são os nossos problemas. Irmãos, é claro que isso precisa começar dentro de nós. Eu sei quais são os meus problemas, eu sei quais são as minhas limitações, eu sei quais são as minhas dificuldades. E é por isso que eu preciso orar dia após dia, eu preciso colocar as minhas limitações diante do Senhor. E quando nós nos reunimos para orar pela igreja, é cada um dos irmãos se juntando para nós nos tornarmos um povo só. Nós precisamos entender que se nós não nos juntarmos, nós não nos reunirmos
não nos tornarmos um só, nós não alcançaremos aquilo que é o propósito de Deus para a restauração de toda a igreja. E os irmãos vão perceber na história de Neemias que cada parte do muro havia uma família trabalhando para a reconstrução. O povo estava todos unidos, era um só povo com o mesmo propósito, para que toda a cidade fosse fortalecida. E se não fechasse uma das muralhas, os inimigos poderiam entrar por aquela muralha. Assim acontece com o povo de Deus. Porque quando tem alguém fraco, alguém enfraquecido, quando nós temos um lado mais enfraquecido, é por ali que o inimigo vai atacar, é por ali que o inimigo vai entrar, é por ali que o inimigo vai destruir toda a cidade. E em muitas ocasiões, nas guerras que Jerusalém teve que enfrentar, o povo de Israel teve que enfrentar, as estratégias dos exércitos inimigos era cercar a cidade. A primeira coisa que eles faziam era impedir que a cidade tivesse água. Depois eles impediam que chegasse alimentação na cidade. Queimava as plantações da cidade para que o povo ficasse com fome. Às vezes isso durava por 20, 30, 40 anos de opressão. Até que o povo não aguentava mais, e aí então eles clamavam ao Senhor. Imagine, a gente não aguenta 4 anos. O povo está assim, ó. Não vê a hora de acabar. Os problemas surgem para todos os lados. Não vê a hora de acabar. Só que a solução não é essa. Nós sabemos que a solução não é essa. É só uma mudança, é só uma transição. Daqui a pouco o problema continua. Porque o povo precisava entender que eles precisavam era de Deus. Era Deus que precisava agir. Nós precisamos identificar quais são os problemas que nós temos pessoais, colocarmos diante de Deus, para que Deus possa tratar o conjunto. E aí entra uma vida de oração, irmãos. Nós precisamos não somente escolher os momentos certos, a hora certa para agir, quando devemos nos mobilizar, quando devemos ficar firmes na presença do Senhor, mas nós precisamos entender que se o povo não se colocar em total dependência de Deus, Deus não vai agir. E é por isso que o povo de Israel enfrentava guerras de 40 anos, guerras de 30, de 20, leia o livro de Juízes, leia o livro de Reis, leia o livro de Crônicas. O tempo que o povo ficava sendo oprimido, a ponto de matar o seu próprio filho, para poder comer. Isso está registrado na Bíblia. A opressão, a falta de juízo, a falta de discernimento das coisas de Deus. Aquilo que Deus havia falado como promessa, como bênção, mas o povo se perdia. O povo se perdia espiritualmente. O povo ficava cego espiritualmente. Por 90 anos do cativeiro babilônico, o povo foi oprimido. O povo estava na miséria. Famílias vendiam os seus filhos para poder ter o que se alimentar. Vendiam os seus filhos para poder pagar dívidas. É necessário nós criarmos estratégias.
E as estratégias nós só iremos ter quando nós dobrarmos os nossos joelhos para clamarmos ao Senhor, para que Deus nos mostre uma direção. A igreja que não ora não se revitaliza. Aprenda isso. Cristão que não ora não muda a sua história. A igreja que não ora não se revitaliza. Aprenda isso. Talvez a igreja Batista na Campanha, ela experimente um avivamento daqui a uns 50, 60 anos, eu não sei. Pode experimentar amanhã, pode começar esta semana, mas depende de cada um de nós. Depende da nossa disposição em se colocar na presença do Senhor. Eu ouvia um pregador esta semana e ele falava o seguinte: olha, talvez você vai orar 40, 30, 20 anos por alguém. Anos mais tarde, aquela pessoa vai olhar para trás e ela vai dizer: a minha vida mudou porque eu tinha alguém que orava por mim. Eu posso testemunhar isso a partir da minha família, porque nós tivemos alguém que orou por nós anos e anos. Anos e anos. É necessário nós criarmos estratégias, e as estratégias, elas são dadas por Deus. Neemias tinha problemas que ele precisava identificar. Havia pobreza, exploração social. Isso está descrito aí no livro de Neemias. Os sambalates da vida exploravam o povo e não queria que o povo melhorasse de vida de maneira alguma. Entenda o que acontece em determinadas cidades do Brasil. A cidade vive naquela total dependência de determinadas pessoas e ela vive assim anos e anos. E às vezes, quando ela tem uma oportunidade de mudança, aquele poder impede que ela mude, para que ela continue na dependência. Assim é o explorador. Ele nunca quer que a sua vida melhore, porque você vai continuar dependendo dele. Assim é algumas cidades brasileiras. Assim é a cultura do Brasil. Você depende de mim e vai continuar dependendo a vida inteira. Porque enquanto você depender de mim, você vai me servir. Eu, no ano de 89, eu tive, não sei se foi oportunidade ou o que foi, né? Mas eu fui parar lá no estado de Pernambuco e eu nunca tinha visto aquilo. E fomos então visitar uma fazenda. Era uma fazenda de cana-de-açúcar, né? E uma fazenda enorme. Eu nunca tinha entrado numa propriedade daquele tamanho, né? Entramos de carro e andamos por meia hora no meio do canavial. Até que então chegamos lá num ponto, num alto assim, numa colina, tinha lá uma grande casa. Aí naquela casa um monte de homens em volta da casa, pessoas bem simples. E aí então eu estava com minha tia e minha tia falou: esses aí são os trabalhadores do canavial. Aqui é uma usina de cana-de-açúcar. E aí então aqueles homens estavam ali aguardando o pagamento. O proprietário daquela fazenda era um vereador. E ele estava ajudando também na construção de uma igreja. E aí então, para encurtar a conversa, quando eu conversei com a minha tia, e a minha tia falou: ele manda na região, porque a região depende dele. Foi a primeira vez que eu entendi o que significa voto cabresto. A primeira vez que eu vi o voto cabresto.
Como é que funciona? Esse homem está aqui no poder, na região, aí a minha tia falou lá o tempo que ele estava no poder. Porque essas famílias aqui dependem dele. E o dia que não tiver mais esta fazenda de cana-de-açúcar, tudo isso aqui acaba. Porque o governo não investe nessas regiões. Durante muitos anos, e foi bom tempo, hein? Bom tempo. Quem gosta de ir a Cabo Frio não conhece a história de Cabo Frio. Você chegava em Cabo Frio, você tinha que comprar um carro-pipa. Comprar água, não comprava o caminhão. Você tinha que comprar água. Porque Cabo Frio não tinha água. E aí, toda vez que você alugava uma casa lá em Cabo Frio, você tinha que pagar ao proprietário da casa também o carro-pipa. E aí o carro-pipa chegava lá, abastecia a casa e você passava aqueles dias economizando água. Quem era dono da produção do transporte de água? O vereador. Assim que funcionou durante muitos anos. Até que então chegou um governador no Rio de Janeiro e acabou com a mamata. Ainda falta água porque lota demais a cidade. Agora no carnaval teve quase 1 milhão de pessoas em Cabo Frio. A cidade não suporta a lotação. Toda aquela região dos lagos acontecia o mesmo problema. O livro de Neemias mostra esta mesma cultura que em nossos dias continua do mesmo jeito. Enquanto nós não mudarmos, enquanto nós não nos unirmos, enquanto nós não nos mobilizarmos para mudar a nossa história, as coisas continuarão do jeito que estão. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso, porque depende de você. Deus está ali, não vai fazer por nós. Deus podia, mandar o povo de Israel aí reconstruir a cidade assim do nada, descer a Nova Jerusalém, daí descia lá a Nova Jerusalém, aí o povo voltava lá para Israel, para Jerusalém, o povo saía, retornava do cativeiro, encontrava já tudo prontinho, tudo arrumadinho, tudo no lugar, o muro da cidade reconstruído, o templo reconstruído, a arca de volta lá. A arca desapareceu, tá? Desapareceu nesta saída do povo. Durante o período do cativeiro babilônico, a arca desapareceu e nós não temos mais o registro da arca. O livro da lei foi reencontrado em Esdras, mas a arca acabou. Mas Deus assim não fez. Era o povo que precisava reconstruir. Mas a reconstrução primeiro começa no nosso próprio coração. Por isso, a estratégia é nós nos aproximarmos de Deus, voltarmos para o Senhor, nosso Deus. Essa é a primeira estratégia. E foi isso que Neemias fez com o povo. A revitalização, uma revitalização, ela não começa com planejamentos humanos, mas ela começa com Deus movendo o coração do homem. Versículo 12 diz o seguinte: me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não haverá revitalização para um líder solitário. O que Neemias fez foi levantar líderes do povo. E é o interessante que quando a gente lê aqui o texto, nós vamos encontrar líderes que deveriam já estar fazendo isso. Versículo 16, os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois ali eu não havia declarado coisa alguma. Aí ele fala assim, nem aos judeus, ao povo, nem aos sacerdotes, os líderes dos judeus, nem aos nobres,
aos familiares dos reis, a família dos reis que ficaram na cidade, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Neemias não falou, mas Neemias precisavam que esses homens vissem com os olhos que Neemias estava olhando qual era a situação do povo de Israel. Neemias chama o povo para trabalhar. Jamais vai acontecer qualquer reforma, seja ela humana ou espiritual, se nós não nos envolvermos, nós não nos tornarmos um só, com o mesmo propósito, com a mesma intenção, com o mesmo desejo. Por isso que cada um precisa aprender a fazer a sua parte. Não adianta nós ficarmos culpando os outros. Não adianta nós ficarmos olhando, o problema é esse, o problema é aquele, o problema é aquele outro. Não adianta. Na sexta-feira nós estávamos reunidos aqui com 8 homens. Eu desafiei esses irmãos. Olha, vamos ser nós. Vamos começar conosco. Eu tenho falado isso para esses irmãos. Não vamos ficar esperando tantos outros, não adianta. Se a gente ficar contando, fulano não está aqui, cicrano não está aqui, beltrano não está aqui, não adianta. Quantos poderiam estar, mas não estão? Vamos fazer com quem está disposto a fazer. Não adianta nós reclamarmos dos bancos vazios, mas vamos ocupar o nosso lugar no reino de Deus. É por isso que Jesus Cristo ele nos fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque, olha, todos foram chamados à salvação pela graça de Deus, mas poucos serão escolhidos. Poucos serão aqueles que vão estar com a botija cheia de azeite quando o noivo chegar. Poucos serão os que vão estar com a sua lamparina ainda acesa. Porque permitiram, como diz o apóstolo Paulo, permitiram que aquela unção que eles tinham quando um dia declararam a Cristo como Senhor e seu Salvador, fosse embora. Se esvaziaram da presença de Deus em suas vidas. Neemias nos mostra um exemplo pessoal. Vamos construir ou reconstruir esta cidade. Neemias não falou, vamos lá, vocês vão lá, vão pegar, não. Vamos fazer juntos. Vocês estão vendo, versículo 17, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está em ruína e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Por isso nós somos convidados, dia após dia, a reconstruirmos a nossa vida espiritual. Neemias nos mostra que há um propósito de Deus sobre a sua igreja. De maneira alguma Deus quer que a igreja venha passar pelo que a igreja está passando. A igreja experimentar esta vergonha que a igreja está experimentando, e isso eu falo de uma maneira geral. Esse não é o propósito de Deus. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja rasgado ou envergonhado do jeito que tem acontecido. Isso não é de hoje. Já há muitos anos a gente vem ouvindo. É claro que o tempo vai passando e os escândalos espirituais só vão crescendo. Os escândalos vão se tornando cada vez maior. A resposta do povo é pronta. Vamos fazer. Neemias lidera esta obra porque ele entendeu
a vontade de Deus sobre a sua vida. Por isso nós precisamos que o povo esteja disposto, o povo esteja motivado, o povo se prepare para a grande obra que Deus quer fazer. Há um teólogo, John Maxwell, ele diz o seguinte: nenhuma grande tarefa é realizada sem que haja pessoas para concretizá-la e um líder para conduzi-la. Nenhuma grande tarefa é realizada sem que haja pessoas para concretizá-la e um líder para conduzi-la. O líder só mostra os problemas. Tem ruína aqui, é o que Neemias vai fazer. Ele indica as famílias para trabalhar nos pontos onde precisava de reconstrução, onde os muros precisavam ser reerguidos, mas a família Neemias estava junto, todos trabalharam junto, mas Neemias não fez esta reconstrução sozinho. Eu quero concluir te dizendo o seguinte: antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós precisamos orar. Devemos aprender a identificar quais são os problemas. Precisamos entender, compreender qual a condição espiritual que nós estamos vivendo. Precisamos sentar, precisamos falar, precisamos orar, precisamos nos colocar debaixo da vontade de Deus. E há algumas reflexões que nós precisamos fazer de uma maneira muito pessoal. Quais são os muros da minha vida? Isso é pessoal. Quais são os muros da minha vida que precisam ser reconstruídos, que estão em ruínas? Será que eu tenho vivido numa situação de vergonha espiritual? Qual é o discernimento que eu tenho da minha condição espiritual? Esdras, quando reconstrói o templo, ainda faltava algo a acontecer. Ele reconstruiu o templo, passou-se ainda alguns anos, Neemias vem, reconstrói os muros da cidade, o povo precisava reconstruir as suas casas. Alguns estavam mais preocupados em reconstruir a sua casa do que reconstruir o templo e a cidade. Isso depois a gente vai ver lá nos profetas. Mas somente Deus pode reconstruir o templo do Espírito Santo, que são as nossas vidas. Vidas somente são reconstruídas por Deus. E Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele nos deu a oportunidade de nós reconstruirmos a nossa vida estando nele e Ele em nós. É por isso que nós precisamos submeter a nossa vida ao Espírito Santo de Deus. Neemias restaurou uma cidade, mas Jesus Cristo Ele quer restaurar corações, quer restaurar vidas através do teu Santo Espírito. Por isso nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Nós não temos que levantar muros de pedras, mas Deus quer levantar um reino em nossas vidas. Deus quer fazer grandes reformas espirituais em seu povo. E nós sabemos que esse é um processo lento. Não adianta correria. Para destruir é muito fácil, mas para reconstruir leva tempo. É um processo devagar, é um processo lento. Primeira coisa do processo é submissão, é renunciar. Sem renúncia não há reconstrução. Sem abandono de pecado não há
vida restaurada. Esse é o grande desafio da cruz de Cristo. Quando a gente fala que aceita a Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, nós estamos falando, Senhor, que teu Santo Espírito venha sobre a minha vida para restaurar o meu coração, restaurar a minha vida. A gente faz essa declaração, mas será que realmente nós estamos dispostos a nos submetermos ao Espírito Santo de Deus? É isso que nós precisamos nos perguntar. E essa é a proposta do livro de Neemias, não somente para aquele povo, mas para cada um de nós. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor Deus, eu quero colocar a tua igreja na tua presença. Sabemos, Senhor, que nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós precisamos da tua graça, precisamos das tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Precisamos, ó Pai, da manifestação do teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Por isso, ó Pai, eu quero pedir, Senhor, que nesse momento, ó Pai, tu venha sobre a tua igreja, ó Pai. Tu venha, Senhor Deus, com teu Santo Espírito sobre cada coração que aqui entrou nesta noite, ó Pai. Porque, Senhor, nós precisamos da tua graça, nós precisamos do teu agir, nós precisamos, ó Pai, da manifestação do teu Espírito Santo, ó Pai, sobre as nossas vidas. Se nós formos olhar, ó Pai, para a nossa humanidade, nós não vamos, Senhor Deus, declarar diante dos homens quais são os nossos pecados. Nós não vamos falar, Senhor, quais são os lugares da nossa vida que precisam ser restaurados, que precisam ser reconstruídos. Humanamente, Senhor, nós temos vergonha, ó Pai, de declararmos. Mas, Senhor Deus, não são poucas as vezes que os nossos pecados têm consumido os nossos ossos, conforme diz o Salmo 32, ó Pai. É por isso, Senhor, que esse é um momento de intimidade do teu povo para contigo. Esse é o momento para que o teu povo entre na tua presença, dobre o joelho e clame por tua graça, pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito, para que haja cura espiritual no seio da tua igreja, para que haja libertação, para que haja vidas dispostas, Senhor Deus, a confessar os seus pecados, a reconhecer que precisa de cura, que precisa de restauração, que precisa de libertação, que precisa do agir do teu Santo Espírito. Por isso, ó Pai, não permita, Senhor, que o teu povo não entre na tua presença. Não permita, Senhor, que a oração do teu povo chegue no teu altar, chegue na tua presença. Pai, que teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos aproximar de ti, ó Pai. Conforme diz o apóstolo Paulo, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos falar contigo de uma maneira, ó Pai, como tu possa nos ouvir. Mas é teu Espírito Santo, ó Pai, que leva, Senhor Deus, as nossas orações até a ti, ó Pai, como gemidos inexprimíveis, ó Pai. Traga perdão, ó Pai, de pecados neste lugar. Traga cura, ó Pai. Traga libertação. Que esta seja uma semana, ó Pai, de oração. Seja uma semana, ó Pai, onde nós entraremos na tua presença, Senhor Deus. Derramaremos, ó Pai, o nosso espírito diante de ti, buscando, Senhor Deus, cura, buscando restauração, ó Pai. Permitindo que teu Espírito Santo possa estar falando conosco. Para que, ó Pai, esta igreja possa realmente experimentar, ó Pai, um avivamento espiritual, ó Pai. Essa igreja, Senhor, sai, ó Pai, daquilo que é humanamente visto somente pelos homens, para viver uma vida plena, ó Pai, na tua presença,
Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações. Que a Tua graça e o Teu poder venha estar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que aqui entrou, Pai. Fala agora, Senhor Deus, em cada coração. Nos dê uma semana abençoada, uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Espírito, esteja sobre a igreja, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos, tenham todos uma boa noite. Levanta, cumprimenta o seu irmão, dê um abraço, deseja a cada um dos irmãos uma boa semana em nome de Jesus. Você que nos visitou no dia de hoje, que Deus o abençoe, que a graça de Jesus seja sobre a sua vida. Amém.